Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Eis aqui, senhoras e senhores, um dos trechos mais belos da literatura brasileira e se refere à descrição do olhar da senhora Maria Capitolina de Pádua, a conhecida Capitu, amada de muitos, odiada por outros, mas jamais esquecida. Nunca na história desse país tivemos um livro que tenha conseguido a façanha de despertar tantas paixões e debates como o título que resenharemos no episódio do repertório desse mês. E sim, nós estamos falando de Dom Casmurro de Machado de Assis. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, como sabem, após a vinheta. Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro considerado quase que por unanimidade como um dos maiores nomes da literatura, não somente no Brasil como de todo o mundo. Nascido no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, Machado mal pôde frequentar as escolas e nunca chegou a cursar universidade. Filho de descendentes de pessoas escravizadas, Machado era um autodidata. Tendo em vista que foi reconhecido como um grande intelectual em seu tempo, exerceu diversas profissões em cargos públicos. Como escritor, ele produziu praticamente em todos os estilos, tais como contos, crônicas, novelas, romances, poesias. Ou seja, o homem era realmente o pica das galáxias. A despeito de Machado de Assis ter uma obra muito vasta, os críticos literários apontam Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro como suas principais obras, e eu acrescentaria nessa lista O Alienista. O romance Dom Casmurro é narrado totalmente em primeira pessoa por Bento Santiago, o conhecido Bentinho, que no momento que se propõe a escrever essa espécie de autobiografia já está na velhice. A trama se desenvolve na cidade do Rio de Janeiro e o seu foco é contar a história de amor de Bentinho por Capitu, começando especialmente lá pela adolescência, quando ele descobre seu sentimento por ela. A Capitu corresponde aos sentimentos de Bentinho, porém existe um problema. A mãe de Bento, a Dona Glória, havia destinado seu filho ao sacerdócio em razão do cumprimento de uma promessa. Sem que conseguissem contornar essa questão, Bento vai para o seminário, onde conhece Ezequiel Escobar, que acaba se tornando seu melhor amigo. E é justamente o Escobar que dá a ideia para resolver o problema de Bento. Como a Dona Glória havia prometido fazer de um menino sacerdote sem especificar se seria ou não seu filho, bastaria que ela enviasse um menino para o seminário, qualquer menino, sem ser seu filho, que a promessa já estava paga. Dona Glória acata a sugestão de Escobar. Bento sai do seminário, vai estudar direito em São Paulo e após a sua formatura finalmente se casa com Capitu. Escobar e Bentinho continuam próximos. A Sancha, amiga de Capitu, acaba se casando com Escobar. Ambos os casais posteriormente têm filhos. Sancha e Escobar uma menina, Capitu e Bentinho um menino. E aí pessoal, tudo bem? Estão gostando do repertório sobre Dom Casmurro? Eu espero que sim, e peço que não esqueçam de engajar esse episódio. Se estiver nos ouvindo pelo podcast, compartilhe nas redes sociais e envie a seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O engajamento é fundamental para que esse trabalho cresça. Tudo desmorona, porém, com a morte de Escobar. No velório do amigo, Bentinho percebe um olhar diferente de Capitu para o morto. E a partir de então, Bentinho começa a acalentar a certeza absoluta de que foi traído por Capitu. Para piorar a situação, ele começa a observar uma grande semelhança entre seu filho Ezequielzinho e o amigo morto Escobar. E para colocar mais lenha nessa fogueira machadiana, gostaríamos de compartilhar com vocês algumas observações sobre esse livro, como é a tradição desse canal. Primeiro ponto, a despeito de haver toda essa mística sobre o Machado de Assis, Dom Casmurro é de fácil leitura
E, inclusive, os capítulos são bem curtinhos. Uma questão que precisa ser levada em consideração ao ler Dom Casmurro, principalmente antes de julgar Capitu, é que se trata de uma obra cujo tema é o ciúme e não propriamente dito o amor. Inclusive, mesmo sendo um livro narrado em primeira pessoa, o Bentinho conta para o leitor diversos episódios em que teve crises de ciúmes de Capitu e em alguns momentos manifesta um comportamento doentio. Um outro ponto muito importante. Vocês vão observar que o narrador perde bastante tempo contando suas memórias de adolescente na casa da mãe e depois o seu cotidiano no seminário. Mas quando se trata de contar como era a convivência com a esposa já na constância do casamento, existe ali uma certa omissão e talvez tenha sido proposital, o que mostra que o narrador Bentinho não é de confiança. Nós só vamos ter um vislumbre de como era a dinâmica desse casamento por uma fala de Capitu quando ela é confrontada pelo marido e acusada de traí-lo. Quando Bentinho coloca em dúvida a paternidade do Ezequielzinho, Capitu simplesmente responde para ele que nem os mortos escapavam do seu ciúme. Ou seja, por essa fala já percebemos o quanto Bentinho possivelmente era possessivo e alucinado por Capitu e talvez tenha transformado a convivência dos dois em um verdadeiro inferno na constância do matrimônio. Aí vocês indagam: Gisele, ela traiu ou não traiu? Não tem uma resposta certa, minha gente, não dá para saber. Quando eu li a primeira vez, eu achei que não traiu. Mas depois, quando eu li um pouco mais madura, um pouco mais velha, eu fiquei em dúvida. Em realidade, pessoal, Dom Casmurro foi escrito para gerar essa ambiguidade. Há elementos na narrativa que indicam a inocência de Capitu e outros elementos que indicam que ela é culpada. Pois é, meus amigos, minhas amigas, meus amigos, jamais saberemos se realmente Capitu traiu ou não Bentinho. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final do episódio. Um super beijo e até a próxima!